As 28 unidades de saúde de Passo Fundo retomaram nesta segunda-feira a campanha de vacinação da gripe. As 10 mil doses recebidas na sexta-feira da semana passada completam o total de vacinas que coube ao município. Com isso, mais de 60 mil pessoas devem estar imunizadas e todas pertencem ao grupo de risco. Passo Fundo já registrou 2 óbitos por H1N1 neste ano. Uma estimativa da ONU aponta que o lixo produzido no mundo será 70% maior em 2030. Aqui no Brasil, essa produção cresceu 29% nos últimos 11 anos. Ao mesmo tempo, o aumento populacional chegou a 6%. Cada pessoa produz, em média, 1,5 kg de resíduo por dia. Somando tudo isso, só aqui no Brasil, são produzidos cerca de 228 mil toneladas de lixo todos os dias, segundo a última pesquisa de saneamento básico do IBGE. E este é o assunto do programa Universidade Aberta desta semana. O programa vai ao ar hoje às 8h30 da noite. Para quem não puder assistir, tem outros horários alternativos, amanhã e quinta-feira, também às 8 horas da noite. Conhecido popularmente como 7 Peças da Sabedoria, o Tangram é um jogo chinês. E este jogo milenar foi adotado pelas escolas de educação infantil de Passo Fundo. Além do aprendizado aos alunos, o Tangram está ajudando também na decoração e na segurança do ambiente escolar. Saiba como na reportagem. O Tangram é um jogo que surgiu na China há mais de 2000 anos. E diz a lenda que um monge chinês deu uma tarefa a seu discípulo. Pediu que ele percorresse o mundo e relatasse todas as belezas que visse. Assim deu para ele um quadrado de porcelana e vários outros objetos. Descuidado, o discípulo deixou a porcelana cair e ela se dividiu em 7 pedaços, em forma de quadrado, paralelogramo e triângulo. A partir daí, ele percebeu que poderia construir tantas outras formas e desenhos. Da lenda para a realidade. Hoje a técnica está sendo usada em escolas do município de Passo Fundo para trabalhar o lado artístico das crianças. Esta escola de educação infantil decidiu usar o Tangram para proteger os alunos. A gente vinha pensando o que fazer para botar nos vidros, né? Porque eles fechavam nos vidros. Então a gente tinha pensado numa faixa, depois a gente pensou no trabalho das crianças, pensamos em pintura. A Andréia foi uma das professoras responsáveis por trabalhar em sala de aula com os alunos todas as possibilidades do Tangram. Nós passamos a lenda do Tangram para eles, apresentamos as novas formas geométricas que alguns não conheciam, né? Inserimos outras e a partir daí, com as cores que educam, começaram a surgir outros trabalhos. Depois eles terem trabalhado bastante, que foram feitos os trabalhos nos vidros aí. A Tiffany e o Henrique planejaram as figuras e aplicaram nos vidros. Esse desenho, o que ele representa para ti? Uma árvore de Natal. Um cachorro. Já o Cristiano foi o responsável por ajudar os alunos na hora de aplicar a técnica. Muito interessante ver o trabalho que as crianças fizeram, expor a ideia delas, usar a criatividade das crianças e expor isso ao vidro. Transformar o trabalho delas em algo criativo, algo que as crianças depois relembrem e mostrem para os seus pais. Eles se sentem parte dessa escola. A escola é deles, os enfeites são eles que fizeram, a gente não comprou, eles fazem, né? Então, dentro desse projeto das artes, eles se sentem, eles também parte desse todo. Depois da chuva do fim de semana, as temperaturas devem cair nos próximos dias. E não está descartada a chuva para metade desta semana. Confira a previsão para amanhã e também para quarta-feira. Previsão de uma terça-feira com céu coberto e chuviscos durante o dia em Passo Fundo. Temperatura mínima de 17 graus e máxima de 19. A quarta-feira segue com céu coberto e chuva durante todo o dia. Temperatura mínima de 15 graus e máxima que não passa dos 17. O
Os judocas Alexandre Meneghini e Daniel Passos, atletas apoiados pela Universidade de Passo Fundo, participaram de 2 atividades neste final de semana. Alexandre Meneghini venceu as categorias Sub-18 e Sub-21 da Supercopa Grêmio Náutico União de Porto Alegre. Já Daniel Passos está no município de Lauro de Freitas, na Bahia, participando do treinamento de competições internacionais. A atividade integra a Copa Internacional de Seleções de Judô e segue até amanhã. Verificar e manter em dia estruturas como pontes, viadutos e passarelas é de fundamental importância. Por exemplo, se uma ponte falha, a logística da cidade, do estado e até do país pode entrar em colapso. Isso gera desabastecimento, prejuízo econômico. E desde 2013, uma pesquisa inovadora desenvolvida aqui na UPF utiliza de um aparelho de celular para monitorar esses tipos de estruturas. A ideia é de baixo custo e traz um ganho considerável, já que no estado existem poucos especialistas capacitados para realizar esse trabalho. O problema de uma sociedade está também localizado na infraestrutura que pode ou não fazer ligação com o meio ambiente. Essa conexão acontece por meio das obras de arte, ou seja, estruturas como pontes de concreto, viadutos e passarelas, que são erguidas sobre rios, rodovias e ferrovias. Mas quem realiza a inspeção dessas obras e como o monitoramento e a manutenção são feitos... Há tantas notícias do jornalismo, de tantas pontes caindo, de tantas fazendo, porque não tem suficientes especialistas. Cada uma das 17 unidades regionais do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER, responsável pelas rodovias estaduais, tem entre 1 e 4 engenheiros para verificar as condições dessas estruturas. Mas o número é bem pequeno frente à demanda. Só aqui no estado são 851 pontes e viadutos. Não é à toa que nos últimos anos as notícias são bem negativas quanto à segurança que essas obras deveriam oferecer. E até a norma que foi atualizada recentemente, agora em 2016, de avaliação de pontes apenas para concreto, é de caráter eminentemente visual. Imagina, é muito subjetivo e depende muito da experiência do engenheiro civil que está fazendo isso. Essa realidade motivou o desenvolvimento de um projeto de pesquisa feito na Universidade de Passo Fundo. Esta é uma mesa vibratória criada no programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental da UPF. Ela serve para simular a vibração de sistemas estruturais como pontes, viadutos e passarelas. E é por meio de um aplicativo baixado de graça em um sistema Android que o comportamento das estruturas pode ser estudado e monitorado. O que acontece? Os aparelhos móveis, eles têm giroscópios e acelerômetros. São 2 elementos básicos que permitem que você controle os movimentos, vire com o acelerômetro e o giroscópio a posição da tela para vertical e horizontal. Eles têm uma resolução que é suficiente para captar a maioria das frequências naturais que acontecem nas estruturas da infraestrutura. Essa é uma pesquisa inovadora, desenvolvida pelo Jorge e orientada pelo professor Zacarias. A ideia de usar a telefonia móvel surgiu da necessidade de se avaliar as condições das pontes e o alto custo dos equipamentos para realizar a atividade. A gente conseguiu utilizar um aparelho que normalmente está vinculado à facilidade na comunicação, deu um outro uso para ele e conseguiu aumentar ou melhorar, na verdade, a inspeção desse tipo de estrutura. O objetivo também de ser sustentável é que seja de baixo custo e que dê resultado para aumentar a vida útil de projetos das obras de arte, que são os pontes, viadutos e passarelas. Na dissertação do Jorge Braido, que já defendeu, nós medimos 2 viadutos de Passo Fundo, um fica aqui perto da Embrapa, outro fica na perimetral, que vai para o sentido Marau. Esse é o primeiro de uma família de estudos. Por ser uma pesquisa inovadora, o primeiro artigo já foi aceito em uma revista reconhecida no cenário nacional. Agora é o momento de avançar. Uma nova fase está sendo pensada e contará com a ajuda de drones para a observação das pontes. O que nós temos até agora? Já testamos, então já estamos usando, então nós já estamos indo para outras coisas, para medir tudo que tu imagina. E quais que seriam os próximos passos? Há muitos a seguir, mas seria fazer avaliações com drones, usar também acelerômetros, mais acelerômetros. Nós medimos com um único celular a ponte e conseguimos fazer os modelos numéricos com elementos finitos que comparassem corretamente.
Agora a ideia é fazer com mais acelerômetro, isto é, mais celulares, que me permitam fazer um levantamento modal, ou seja, me permite levantar todo o estado de estrutura tridimensionalmente. Neste mês, o professor e o aluno que você acompanhou na reportagem vão apresentar os resultados dessa pesquisa no 9º Congresso Brasileiro de Pontes e Grandes Estruturas, que vai acontecer no Rio de Janeiro, e também na Jornada Sul-Americana de Engenharia Estrutural, que acontecerá em Assunção, no Paraguai, no mês de outubro. O jornal de hoje fica por aqui, a gente se vê amanhã, ao vivo, ao 12h30. Aproveite para rever esse programa hoje à noite. Um ótimo início de semana e até amanhã.